Boa noite, quinta-feira, 14 de janeiro. Hoje vamos repercutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência com o advogado Eduardo Janone da Silva. E a gente fala da consequência da pior chuva dos últimos 18 anos em Bauru, a falta d'água. Com o alagamento da estação de captação, 140 mil bauruenses abastecidos pelo Rio Batalha devem ficar até 15 dias sem água. Transporte para pessoas com deficiência. O direito é garantido por lei, mas quem usa o serviço em Bauru reclama. Hoje vamos rever como indígenas de Havaí conseguem tirar o sustento do cultivo da mandioca e sem agredir o meio ambiente. A pior chuva dos últimos 18 anos em Bauru deixou como consequência a falta d'água. Por causa do alagamento na estação de tratamento de água, o serviço de captação está prejudicado e a previsão do DAE, o Departamento de Água e Esgoto, é de até 15 dias para restabelecer o serviço. Para os 140 mil bauruenses que são abastecidos pelo Rio Batalha, as próximas 2 semanas podem ser sem água. E os estragos da chuva ainda comprometem o deslocamento entre Bauru e Piratininga. Ana Carolina mora em Piratininga e desde ontem tem enfrentado problemas para vir trabalhar em Bauru. Como exibimos ontem no Unesp Notícias, parte da ponte que liga os municípios de Bauru e Piratininga cedeu e o trânsito no local foi interrompido. Atrapalhou muita coisa. É tanto tempo que eu levo para vir de casa até Bauru, quanto, é lógico, a quilometragem, né, vai pesar um pouco mais no orçamento e eu não vou poder mais vir várias vezes para Bauru como eu fazia, de 2 a 3 vezes por dia. Vou ter que vir de manhã e voltar mais de 10 horas da noite, que acaba o meu serviço. Quais são as rotas alternativas que você tem? Hoje eu vim para Bauru por Marília, Bauru-Marília, que também está comprometida e o difícil lá é que está com muitos caminhões, que é um trânsito pesado ali. E também tem Bauru e Pauçu, que também tá travado, tá aquele sistema Sigpare e também vai demorar mais. Se para quem mora em Piratininga ficou difícil se deslocar, em Bauru o maior problema agora é com o abastecimento de água. Na região da Vila Ipiranga, uma fábrica de gelo colocou à disposição uma torneira com água potável. Hoje cedo, a fila de moradores com galões e garrafas em frente à fábrica era grande. As casas não recebem água desde ontem. A região é atendida pela estação de tratamento do Rio Batalha. O abastecimento foi interrompido porque a estação de tratamento foi invadida pela água. Nossa equipe foi até o local para verificar os estragos. Na estrada de acesso à estação, muita lama e destruição. Chegando à estação, é possível ver que nada escapou da força das chuvas. No prédio, a marca deixada nas paredes revela: o nível da água chegou a 2 metros. Na área do entorno da lagoa de captação do Rio Batalha, o estrago também foi grande. Galhos e vegetação acumulados em vários pontos. Uma draga foi carregada para o meio do mato. Árvores também foram arrancadas e a lama agora toma conta de tudo. Nessas imagens que mostram o local antes da chuva, é possível perceber a dimensão dos estragos. Na estação elevatória, onde funcionam as bombas que fazem a captação, os motores já foram retirados. Ficaram a lama e as marcas na parede. A previsão do DAE é que cada bomba volte a funcionar dentro de 5 a 6 dias. Portanto, numa estimativa bastante otimista, o serviço de fornecimento de água só deve ser normalizado dentro de 15 dias. Esta estação de tratamento atende cerca de 140 mil pessoas em 40 bairros de Bauru. É um alagamento que até hoje, desde 1972 que eu já estou no DAE, eu nunca vi. A água subiu mais ou menos meio metro acima do nível dos motores das bombas. Então houve inundação geral. E são motores elétricos, né? Eles não podem ter umidade. Como eles ficaram submersos, eles têm que ser retirados e levados para uma empresa que tem um equipamento próprio para fazer a secagem desse motor para ele poder voltar a funcionar. Para quem já está sem água em casa, o jeito é improvisar. Todo esse problema sempre. Chove, faça sol ou chuva, falta água. É a terceira viagem que eu estou dando hoje. Nem fui trabalhar. Fica difícil para a gente não vai ficar sem tomar banho, sem tomar água.
Eles têm que arrumar um jeito de mandar uns tanques para baixo no Ouro Verde, todo lugar que precisa aí, porque é uma vergonha isso aí. Com essa chuva toda, fica difícil de aceitar que Bauru está sem água. Só hoje caíram do céu mais 27 milímetros e vem mais chuva por aí. Veja os detalhes no mapa. Chove em praticamente todas as regiões paulistas. Agora, as chuvas mais fortes se concentram no leste do estado. O tempo continua instável nos próximos dias. Bauru deve ter mais pancadas até o fim do dia. A sexta-feira e o fim de semana se mantêm chuvosos. Agora a umidade do ar é alta, de 92%. Os ventos são de brisa, a 10 km por hora. Hoje a mínima foi de 22 e a máxima ficou em 27 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 21 e 30 graus. No próximo bloco, vamos discutir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015. Quem conversa com a gente é o advogado Eduardo Janone da Silva. E vamos mostrar ainda a situação do serviço gratuito em Bauru, que transporta pessoas com deficiência sob agendamento. É já já, eu espero você. Voltamos e a gente fala agora de um direito garantido a todos pela Constituição Nacional. A locomoção. No caso das pessoas com algum tipo de deficiência, deve ser garantida a adaptação dos veículos para o transporte. E nós vamos saber se os bauruenses que dependem desse serviço, oferecido aqui pela Transurb, estão sendo bem atendidos. Vilma tem 3 irmãs com deficiência. Nenhuma delas consegue se locomover sozinha e todas recebem atendimento médico em diferentes pontos da cidade. Como a família não tem carro, elas contam com um serviço de transporte oferecido pela Transurb, a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade. Eu preciso dela para carregar as minhas irmãs no atendimento que elas fazem na PAI, elas fazem para a Unip, elas fazem na FIB. Então, eu preciso bastante, que é difícil levar ela de ônibus, que são 3 cadeirantes. Se não fosse esse serviço, elas teriam esse atendimento? Não teriam atendimento, porque é muito difícil eu levar elas, porque elas não sabem manejar a cadeira, bem dizer, sozinhas. Mas a aposentada reclama que não é tão fácil conseguir ser atendido. Isso porque é preciso fazer agendamento disponível por telefone apenas às quintas e sextas-feiras. A gente tem que ficar das 8 horas, você tem que conseguir o máximo rápido até umas 9 horas. Senão você consegue com os horários tudo. Muitas vezes nem consegue o horário que você precisa, porque eu sei que é muita gente que tem para fazer. Além do agendamento, para ter direito ao uso de uma das 4 vans adaptadas do município, é preciso estar cadastrado na SEBS. Cada pessoa pode solicitar o serviço 2 vezes ao dia, de segunda a sexta-feira, mas em períodos diferentes. Aos fins de semana é autorizada apenas uma viagem de ida e volta. Outro ponto em que a Vilma vê problema é a logística do transporte. Muitas vezes a van percorre diferentes pontos da cidade antes de chegar ao destino. A gente tem horário, a gente marca 1 hora antes. Eu vou ser atendido 2 horas, eu marco 1 hora. Então, nessa 1 hora, tem que chegar lá. E muitas vezes ele vai para outro lugar, pegar outra pessoa e atrasa, a gente perde atendimento. E se a única van que comporta as 3 irmãs quebra, não há outro carro para substituir. A van que eu preciso para atendimento das minhas irmãs é a van de 3 lugares. Só tem uma. Ela está no caos, ela está precisando ser trocada, por mais, porque hoje em dia tem muitos deficientes, muitas pessoas precisando. Quando a Vilma consegue o agendamento, 1 hora antes do compromisso, a van chega e é o motorista quem auxilia no embarque. Depois que as irmãs são acomodadas em segurança, chega a hora da van partir. E essa é a rotina delas de segunda a sexta-feira. Nós acompanhamos o trajeto das irmãs do Jardim Araruna até a APAI em Bauru, uma viagem de aproximadamente 40 minutos. A nossa equipe levou as reclamações da Vilma para o gerente de transportes coletivos da Endurb. Sobre a dificuldade de agendar as viagens, ele diz ser um problema de horário. A gente sempre abre o agendamento na quinta-feira. Quinta e sexta a pessoa agenda para a próxima semana. Então, nas horas iniciais, todo mundo tenta ligar,
para todo mundo tentar usar sempre o mesmo horário, geralmente às 8 da manhã e retorno às 6 da tarde. Então a gente tem esses horários superlotados e temos os horários de entrepico com ociosidade do sistema. Questionado se um aumento no número de carros facilitaria o atendimento, o gerente afirma que não existe essa possibilidade. Hoje esse número ele é definido com base no número de usuários do sistema. O que acontece com as vans é a mesma coisa com as ligações. A gente tem em hora pico todas as vans sendo utilizadas, realizando o máximo possível de viagens, e na hora de entrepico, vans paradas por conta da falta de usuários. Hoje quem sustenta esse sistema é o usuário que paga a tarifa do transporte coletivo. Aumentar o número de vans, então, influi no preço de tarifa. No caso da gente ter algum tipo de subsídio via prefeitura municipal ou via alguma entidade, é possível discutir o aumento. Sobre o trajeto da van, ele explica que são traçadas rotas para otimizar o deslocamento, mas pode acontecer de um mesmo carro ter que percorrer diferentes regiões da cidade para atender todos os usuários agendados. Já sobre a manutenção da única van que acomoda 3 cadeiras de roda, justamente a que vai até a casa da Vilma, ele reconhece que não há outro carro para substituí-la. Hoje essas 4 vans elas funcionam em tempo integral, das 6 da manhã até as 23 horas, então elas recebem manutenção ou na madrugada ou aos finais de semana. Eventualmente, se a gente tiver algum problema de operação durante o dia, essa van é recolhida e um ônibus entra para operar no local. Casos muito específicos, como o caso delas, que são em 3, que vão sofrer algum tipo de prejuízo. Os demais usuários, que são geralmente 2 usuários por van, o ônibus comporta 2 cadeiras de roda. Ficar sem atendimento é praticamente impossível. Em último caso, coloca-se uma viatura, um carro para fazer esse atendimento, para que ninguém fique desatendido. Sobre esse direito e outros que agora também são garantidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente conversa com o advogado Eduardo Janone da Silva. Eduardo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Eduardo, esse serviço que a gente viu que é oferecido pela prefeitura aqui, pelo município em Bauru, ele é uma exigência? Toda cidade teria que ter esse serviço exclusivo para pessoas com deficiência? Não, em princípio o serviço de transporte porta a porta que é oferecido aqui no município de Bauru, ele é um plus oferecido pelo município, já vista que a legislação que aborda os direitos da pessoa com deficiência exige sim que os ônibus convencionais, de linha, eles têm uma porcentagem de adaptação, uma porcentagem alta de adaptação, para que as pessoas que utilizam cadeira de rodas, têm algum tipo de deficiência, possam utilizar o transporte convencional. De maneira que o serviço por vans ele já existe já há algum tempo aqui em Bauru e ele surgiu com uma demanda levada inclusive junto ao Ministério Público Estadual, onde foi criado esse serviço, que a gente sabe, a gente entende que é um serviço muito importante, já vista que é um serviço que leva a pessoa com deficiência porta a porta, e é um serviço que utiliza e que a pessoa pode de fato se favorecer muito dele. A impressão que a gente tem, vendo as pessoas atendidas na reportagem, é de que a demanda vem crescendo e que talvez seriam necessários mais carros nos horários de pico, por exemplo. Exato, é o que a gente verifica hoje, talvez os cadastros eles possam dizer isso com mais fidedignidade, mas é fato que hoje o número de pessoas com deficiência ele é crescente, de modo que, acredito eu, que possam existir algumas formas de otimizar esse trabalho, que é um trabalho importante, mesmo sendo um plus ofertado pelo município, mas é um trabalho que realmente ajuda muito a pessoa com deficiência, haja vista a rotina de intervenções que ela precisa muitas vezes adotar diariamente. De maneira que eu entendo que talvez esse serviço possa ser otimizado, de maneira que essas pessoas possam ter de fato um serviço onde ela possa ter com mais tranquilidade esse tipo de atendimento disponível. Ainda nessa área de garantia do direito de locomoção às pessoas com deficiência, a gente teve uma mudança recente na legislação de trânsito que tornou a multa mais severa para quem estaciona o carro em vagas destinadas a pessoas com deficiência. Exato. Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, o antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado no ano passado e que entrou em vigor boa parte dele no início desse ano, nós tivemos, dentre as mudanças, a questão do aumento realmente da multa para aquelas pessoas que estacionam de maneira indevida nas vagas regulamentadas. É um avanço na sua visão? Sem sombra de dúvida. Já vista que, infelizmente, ainda a gente experimenta um uso, muitas vezes, indiscriminado dessas vagas. De maneira que essas vagas regulamentadas, elas hoje experimentam
uma penalidade mais agravada face aí ao advento da Lei Brasileira de Inclusão. E talvez uma informação que seja importante, talvez não esteja sendo tão divulgado assim, mas a alteração que foi feita pela Lei Brasileira de Inclusão alterou de fato o Código de Trânsito e alterou o Código de Trânsito no ponto onde fala de todos os estacionamentos regulamentados, de maneira que, sem sombra de dúvida, a vaga regulamentada de estacionamento de pessoa com deficiência foi abrangida por essa alteração, bem como também todas as outras vagas regulamentadas. Idosos, carga e descarga, zona azul. Então é bastante importante que a população seja orientada de que as sanções, para esse tipo de infração, elas realmente sofreram um acréscimo no sentido de que as pessoas sejam mais conscientes na utilização dessas vagas. Essa lei a qual o Eduardo se referiu, ela também é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto foi sancionado no ano passado. Que avanços ele trouxe, Eduardo, em relação à legislação que já existia? O Estatuto ele tramitou por cerca de 15 anos. E no meio desse caminho, a gente teve o advento da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é marcada, sim, pela concretização de muitos direitos e também por ter trazido uma série de inovações, né? E, por exemplo, uma delas, talvez uma das mais divulgadas, né, seja a questão relacionada à educação, o acesso à educação, né? E o Estatuto ele traz, de fato, uma nova regulamentação no sentido de que as pessoas com deficiência elas não podem ser sobretaxadas, principalmente pelas escolas privadas, para que elas possam ter acesso ao ensino ou permanecer nessa escola privada. De maneira que a pessoa com deficiência ela tem que ser cobrada pelo exato serviço que todos os outros também sem deficiência são cobrados, sem qualquer tipo de acréscimo pela necessidade, muitas vezes, daquela figura, né, conhecida por várias denominações, mas conhecida pelo amigo qualificado ou auxiliar, de maneira que a pessoa com deficiência, sob pena de estar sendo discriminada de maneira indevida, ela não pode sofrer qualquer acréscimo no valor da sua matrícula ou das suas mensalidades, sob pena do diretor de escola ele incorrer em infrações cíveis, administrativas e penais. Eduardo, sobre essa questão, há muita discussão. Ainda escolas argumentam que determinadas necessidades são muito específicas, que não seria responsabilidade da escola arcar com esse profissional e eles repassam, né, o custeio desse profissional aos pais, às famílias. Então, isso já é um ponto pacificado, já é consenso no meio jurídico. A escola não pode, não está autorizada a fazer isso. Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, isso fica bastante claro. Né? E também é importante dizer que, recentemente, em decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal, repito, né, em decisão liminar, mas ele já se posicionou no sentido de entender que essa exigência da não cobrança de sobretaxa para as pessoas com deficiência no acesso ao ensino inclusivo, não existe nisso qualquer tipo de inconstitucionalidade ou de infração, de maneira que os donos dos estabelecimentos de ensino, eles precisam realmente ficar atentos para que eles não incorram nessas infrações. Tá certo, Eduardo. Queria agradecer por estar aqui no Unesp Notícias e aprofundar essas questões, esses direitos, né, que são das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Eu que agradeço e a OAB também, subseção de Bauru, agradece. No próximo bloco, a gente revê uma iniciativa que transformou a vida de indígenas de Havaí. Eles aprenderam a cultivar a mandioca de forma sustentável. Já, eu espero você. A gente relembra agora uma iniciativa que mudou a realidade dos indígenas da aldeia Queruá, em Havaí. Foi tema de uma das reportagens do Unesp Notícias em 2015. Com o apoio de um programa do governo estadual, os indígenas foram capacitados para o cultivo sustentável de mandioca. Agora eles geram renda suficiente para o sustento de 50 famílias. O trabalho começa nas terras da aldeia Queruá. Com maquinário próprio, o solo é preparado para a plantação de mandioca. Ao mesmo tempo, os indígenas fazem a colheita das raízes que já estão desenvolvidas. Tudo o que é produzido na lavoura vem para este galpão da aldeia. Cerca de 50 famílias trabalham descascando e higienizando a mandioca. Por dia, a produção chega a 3 toneladas, mas nem sempre foi assim.
A aldeia só conseguiu ampliar a produção e chegar ao mercado há 3 anos, com a ajuda de um projeto de desenvolvimento rural sustentável do governo estadual. A comunidade recebeu cerca de R$500 mil, que foram destinados à infraestrutura e compra de equipamentos. Eles ainda participaram de cursos de capacitação para o plantio e processamento da mandioca, o que triplicou a produtividade. Antes a gente plantava e não tinha para que vender, às vezes plantava pouco, tinha um mercado e não tinha. Então era bem irregular mesmo. Hoje não, hoje a gente consegue aí ter a produção de 3 toneladas a dia, né? E a gente já tem para quem passar. Isso também reflete na vida da comunidade, de quem plantam. Aqueles que abandonaram estão voltando a plantar. É o caso da Elza, que buscava emprego em lavouras fora da aldeia. Hoje ela trabalha tanto no processamento quanto no plantio da raiz. Tem um horário flexível e ganha mais. O que eu ganho aqui, eu tinha que trabalhar dentro de 8 horas para fora. Agora, aqui a gente começa às 5 horas da manhã até às 10. Das 10 já está em casa. Depois do almoço a gente vai para a roça fazer outra coisa, né? Que você trabalha para fora, você não dá para fazer serviço da roça, porque você fica o dia inteiro para lá, né? Benefício não só, digo, em questão financeira, mas em questão social, né? Tá perto dos filhos. Quando a gente trabalhar fora, a gente é praticamente, né? Vamos dizer assim, quase que escravizado, né? Diariamente, né? Num trabalho difícil, né? E hoje é diferente, porque se a gente está aqui, o nosso filho está ali na escola. Já para seu Mário, o cultivo da mandioca é uma forma de manter viva a cultura indígena e também de mostrar a força produtiva da aldeia. A mandioca pode ser uma cultura indígena e veio trazer nossas melhorias, né? Que hoje pode estar vendo aí, a maioria das famílias nossas estão trabalhando, né? Trabalhando, mostrando uma boa experiência e para poder mostrar lá fora o nosso produto melhor, né? Sem condições de prejudicar pessoas, veneno, essas coisas, né? Então, nosso produto sadia. Daqui da aldeia, a mandioca segue para uma cooperativa de agricultores na cidade de Ubirajara. Lá, a produção é comercializada, mas a intenção da comunidade Aqueruá é assumir também a venda da mandioca. E eles já estão trabalhando para isso. No início do ano, a construção deste barracão de 148 metros quadrados foi finalizada. E aos poucos vem sendo feita a compra dos equipamentos. A ideia é que a mandioca seja embalada pelos próprios produtores e distribuída diretamente aos supermercados. Um acréscimo significativo na renda. Ela é totalmente diferente, porque o valor comercial fora é diferente o que a gente tem hoje de parceria, né? Trabalho e mais trabalho é tudo que eles esperam para esta e as próximas gerações. Expandir cada vez mais e ocupar a mão de obra de outras comunidades, né? Que é 4 aldeias, né? Território Araibá compõe 4 aldeias. E futuramente a gente conseguir trazer para cá as outras famílias, né, que as mulheres precisam trabalhar e ter condições de renda para sustentar a sua população, né, crianças, né. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite ao vivo. Tchau!